Boa noite. Boa noite. 2019, ano de muitas mudanças, muitas emoções. Em 2019 ganhamos uma nova lei penal, 133 anos depois do Código herdado da administração colonial portuguesa. Os crimes violentos e a reação da polícia marcaram o ano que agora termina. A Estrada Nacional 230 continua a ser uma das mais perigosas do país. As colisões e atropelamentos prosseguem e são, nesta altura, um dos mais graves problemas na nossa sociedade. Em 2019, tivemos pelo menos 8.000 acidentes de viação em todo o país. Até setembro, dados da polícia apontavam já para mais de 7.800 acidentes, com saldo de quase 2.000 mortos e mais de 8.200 feridos em todo o país. Um dos acidentes mais graves deste ano foi em fevereiro. Uma colisão entre estes veículos resultou em 14 mortos na Nacional 230. Um crime bárbaro que chocou a sociedade e nós noticiamos. Uma mulher de 60 anos foi acusada de matar a sua própria neta com requintes de crueldade. A avó terá esquartejado a menor e colocado o corpo num contentor de lixo perto de casa. Mostramos um caso complicado de justiça pública mal aplicada. No Bié, um homem foi condenado a 20 anos de prisão por um crime de homicídio que não cometeu. O palco da novela dramática no Teatro da Vida Real é a comuna do Cunge, no Cuito. Bonifácio Coenha já levava 6 anos de cumprimento da pena quando o morto, que afinal não morreu, deu a cara em defesa do condenado para o deixar livre da cadeia. Os juízes do Tribunal Supremo apreciaram o caso e admitiram a sua complexidade, já que à altura dos acontecimentos havia um cadáver e os parentes da alegada vítima chegaram a reconhecer a roupa e os pertences do morto-vivo. Revistos os fatos, não restou outra alternativa ao Tribunal Supremo senão soltar o condenado. Em 2019, ganhamos uma nova lei penal, 133 anos depois do Código herdado da administração colonial portuguesa. O Código verdadeiramente angolano é considerado ideal para a atual conjuntura da vida nacional. O Estado agravou a reação da lei penal. A pena máxima em Angola passa agora de 24 para 35 anos de prisão, sobretudo para os crimes violentos. E para acabar com os abusos da fé nas igrejas e seitas, os deputados da nação aprovaram também a lei sobre a liberdade de religião, crença e culto. A nova lei traz medidas mais apertadas para reger a atividade religiosa. É a notícia na dinâmica da vida. Em 2019, as mulheres do nosso Parlamento pediram o agravamento das penas por agressão no espaço familiar. Prometeram tudo fazer para levar o Parlamento a proceder a uma revisão parcial da lei contra a violência doméstica. Todos estamos lembrados da morte do polícia que andava à paisana quando tentou neutralizar um assalto dentro de um táxi da Via Expressa em Luanda. E semanas depois, testemunhamos uma sucessão de crimes violentos de forma avassaladora, sobretudo na capital do país. E como não lembrar aqui o caso do médico russo assassinado à saída de um banco no Alvalade? As imagens do malogrado correram o país através das redes sociais e levantaram o véu sobre o mistério dos constantes assaltos à mão armada perpetrados contra clientes e com uma forte suspeita de envolvimento de possíveis funcionários bancários. A resposta não tardou. As autoridades desencadearam uma série de operações. A polícia deteve vários marginais. Outros, porém, foram mortos quando reagiram à abordagem das forças da ordem, já no âmbito da chamada Operação Coruja. Também estivemos presentes quando a polícia apresentou 4 homens em outubro passado. Tinham em sua posse mais de 800 quilos de cocaína. Toda a droga foi queimada e os acusados remetidos à barra da justiça.
Apesar do rigor da lei, em 2019 multiplicaram-se os casos de violência contra crianças. Muitos desses episódios de violência tiveram lugar no espaço familiar. A informação da TPA descobriu em julho passado o caso do homem que matou 4 crianças em Sauriu. Ele não poderia cometer esse erro com essas crianças. 4 crianças de 4, 5, 7 e 13 anos deixavam o mundo de forma violenta. E quem não se lembra do caso de um rapaz que perdeu a língua durante a tentativa de uma violação? Aconteceu em Dalatando, Kwanza Norte. A adolescente de 17 anos de idade, que é muda, usou os dentes para se livrar do seu agressor sexual, que, segundo a polícia, é reincidente. Metade da língua ficou no local do incidente. O combate contra a corrupção, a má gestão e a impunidade como prioridade. A TPA acompanhou todos os casos mais importantes que foram parar à barra do tribunal. José Filomeno dos Santos está a ser julgado pelo juiz João da Cruz Pitra, da Câmara Criminal do Tribunal Supremo em Luanda. O antigo presidente do Fundo Soberano de Angola responde por crimes de burla por defraudação, branqueamento de capitais e tráfico de influência. Os factos reportam a suposta transferência irregular de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola para um banco britânico em setembro de 2017. À altura dos acontecimentos, era governador do Banco Central, Walter Philippe, também em julgamento no mesmo processo, sob a acusação de burla por defraudação, branqueamento de capitais e peculato na forma continuada. Há mais 2 no processo em julgamento, António Bull Manuel e Jorge Gaudens Sebastião. O Palácio da Justiça é o palco do julgamento que promete encerrar um dossiê que começou em março de 2018, quando Zeno dos Santos foi constituído arguido na mesma altura que o antigo governador do Banco Nacional de Angola. Em abril do ano passado, o Ministério das Finanças garantiu que o governo já havia recuperado os 500 milhões de dólares. Na cruzada do Executivo contra a corrupção, o Estado conseguiu reaver pelo menos 3 mil milhões de dólares que estavam sob gestão da Quantium Global do empresário Jean-Claude Bastos de Moraes. A PGR promoveu negociações que culminaram com a recuperação desses ativos do Fundo Soberano de Angola. Hotéis, resorts e minas de ouro no estrangeiro. Em Angola, viaturas top de gama, embarcações e casas em condomínios de luxo na zona de Talatona, em Luanda. Tudo isso está avaliado em 4 mil milhões de dólares e consta dos ativos que o Estado diz ter recuperado antes mesmo de junho passado, no quadro do combate contra a corrupção. Mais uma bomba na justiça marcou o ano. A vítima é o Estado angolano. A TPA acompanhou o desenrolar de toda a história nas hostes do tribunal. A novela da burla tailandesa na justiça angolana dominou a atualidade por vários dias. O caso terminou com 7 condenações e 3 absolvições. Norberto Garcia, antigo porta-voz do MPLA, foi absolvido. Arsénio Manuel vai ficar 7 meses na prisão. Cristiano de Lemos foi condenado a 6 meses de prisão. Celeste de Brito condenada a 2 anos. E o tailandês Raviroje Richotnan vai ficar 7 anos na prisão. O Tribunal do Namibe condenou o ex-comandante dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros a pena de 16 anos de prisão por crime de peculato. Nos autos ficou provado que o oficial superior da polícia usou o dinheiro do Estado para benefício próprio. Na malha do peculato caiu também Joaquim Sebastião, o antigo diretor-geral do Instituto Nacional de Estradas de Angola. Alvo de investigação, o suspeito ficou detido e o Serviço de Investigação Criminal fez várias buscas à sua residência em Luanda. O SIC descobriu fortes indícios de práticas incorretas na gestão de Joaquim Sebastião no INEA e o Ministério Público legalizou a sua prisão preventiva. Em 2020, a Justiça deverá esclarecer também a situação judiciária do deputado Manuel António Rabelais.
O Ministério Público constituiu arguido o antigo chefe do Instinto Gracima depois que investigações preliminares revelaram fortes indícios de uma gestão danosa em atos praticados enquanto diretor do Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Martin Gracima. Também foi constituído arguido o deputado Higino Carneiro. O Ministério Público alegou contra o suspeito fortes indícios de gestão danosa face a factos apurados quando ainda era governador da província de Luanda. O deputado foi ouvido pelo Ministério Público, tendo-lhe sido aplicada, dentre outras, a medida de coação pessoal de termo de identidade e residência, sem prejuízo de o deputado continuar a desempenhar as suas funções na Assembleia Nacional. Um dos casos mais polêmicos do ano que agora termina foi o julgamento de Augusto da Silva Tomás. O antigo ministro dos Transportes foi o agente mais afetado no desfecho, em primeira instância, do caso Conselho Nacional de Carregadores. O juiz aplicou uma pena de prisão de 14 anos contra Augusto da Silva Tomás. Houve recurso num processo em que foram também julgados Isabel Seita, Manuel Paulo, Rui Moita, Eurico Pereira e Francisco Itembo por peculato, abuso de poder, participação económica em negócios, branqueamento de capitais e violação das normas de execução orçamental cometidos entre os anos 2008 e 2017. Entretanto, o plenário do Tribunal Supremo reduziu a pena de prisão dos réus do caso CNC. Destaque para o ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, que acabou por ver reduzida a sua pena de 14 para 8 anos e 4 meses de prisão. Mesmo no cair do pano, o Tribunal Provincial de Luanda ordenou o arresto de participações de Isabel dos Santos e do marido Sindica Docolo nas empresas onde têm posição acionista. Casos da ZAP, Unitel, Cimento Angola, Coutindias e ainda dos bancos BIC e BFA. A decisão foi tornada pública no penúltimo dia do ano de 2019, a 30 de dezembro, em comunicado. A chicotada do Tribunal Provincial de Luanda visa ainda Mário Leite Silva, administrador da empresária em várias sociedades detidas por ela. Além das participações, o Tribunal decidiu-se também pelo arresto de contas bancárias de Isabel dos Santos e de Sindica Docolo nos bancos BIC, BFA, BAI e Banco Económico. A decisão surge na sequência de uma providência cautelar de arresto dos bens dos 3 visados, pedida pelo Estado angolano, a qual mereceu acolhimento favorável dos juízes à custa de uma dívida de mais de 1 bilhão e 136 milhões de dólares. O Estado angolano, representado pelo Ministério Público, fez uma extensa fundamentação onde, em traços gerais, sustenta que Isabel dos Santos e o seu marido, Sindica Docolo, utilizaram fundos, nomeadamente da Sonangol, para fazerem negócios, não tendo pago os respectivos valores. A empresária angolana reagiu a esta notícia através das redes sociais, afirmando que a verdade há de imperar e deixando à sua equipa uma mensagem de tranquilidade e confiança. Já a terminar o ano, mais um caso mediático. O Supremo Tribunal Militar condenou o general reformado António José Maria a pena de 3 anos de prisão maior. O ex-chefe do Serviço de Inteligência Militar teve culpa na prática do crime de extravio de documentos, aparelhos e objetos que contêm informações de caráter militar, previsto e punível pela Lei dos Crimes Militares. A defesa interpôs recurso. E já mesmo a terminar o ano, o comissário Francisco Massota foi condenado pelo Supremo Tribunal Militar na pena única de 4 anos e 6 meses de prisão maior por ter cometido 30 crimes de burla por defraudação e conduta indecorosa e ainda demitido da Polícia Nacional. Durante a leitura da sentença, o juiz da causa, Tenente-General Domingos Salvador, absolveu Francisco Massota do crime de abuso no exercício do cargo à data dos factos. Os 4 novos juízes conselheiros que entraram para o Tribunal Constitucional em outubro prometeram ao país mais rigor e juraram cumprir e fazer cumprir a Constituição e a lei.
João Lourenço pediu aos empossados comportamento profissional e social dignos para a classe, para a justiça e para o país. O presidente designou juízes conselheiros do Tribunal Constitucional Carlos Teixeira, Carlos Buriti da Silva, Maria da Silva e Vitória Isata. 27 dias depois, nova mexida na Justiça. O presidente João Lourenço nomeou como presidente do Tribunal Supremo o juiz conselheiro Joel Leonardo para o lugar do jurista Rui Ferreira, que renunciou ao cargo no princípio de outubro. O acordo quadro entre Angola e a Santa Sé, assinado em setembro, entrou em vigor no mês de novembro. A cruzada diplomática do presidente João Lourenço levou o país a vários palcos do mundo. A TPA, sempre fiel à notícia, esteve em vários lugares para garantir tudo, do detalhe ao pormenor. Paulo Duda, TPA, Kinshasa. Fernanda Manuel, TPA, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque. Ernesto Bartolomeu, TPA, Harare. Carla Miguela, TPA, em Sochi, Rússia. João Lourenço voltou à maior tribuna política do mundo, em Nova Iorque, onde defendeu as reformas em curso no país, o combate contra a corrupção e a impunidade, a promoção da cultura da responsabilização e prestação de contas por parte dos servidores públicos. Na Assembleia Geral das Nações Unidas, o chefe de Estado angolano apelou também ao fim do embargo económico imposto a Cuba há várias décadas, o qual caracterizou de injusto à luz do direito internacional. João Lourenço foi um dos oradores da Cimeira sobre o Desenvolvimento Sustentável nos Emirados Árabes Unidos. Os nossos repórteres estiveram no palco do evento, que juntou líderes políticos preocupados com os desequilíbrios atuais da vida mundial. De Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, o boa tarde da equipa da Televisão Pública de Angola. Выступает президент Республики Ангола Жоао Мануэл Гонсалес Лоренсо. Давайте его поприветствуем. Na Rússia, destacamos o discurso do presidente João Lourenço na Duma, Parlamento Russo. É a primeira visita à Rússia como presidente. O líder angolano pede apoio e solidariedade da Rússia. Angola quer manter a cooperação russa para o desenvolvimento e diversificação da nossa economia. As minas, a energia, a defesa, o interior, a banca, as finanças e as telecomunicações são áreas de destaque na cooperação entre os dois países. Os nossos repórteres registaram um momento histórico em que João Lourenço condecora Vladimir Putin com a Ordem Agostinho Neto. O chefe de Estado disse que a condecoração de Vladimir Putin reflete o agradecimento do apoio russo a Angola. Os nossos repórteres estiveram em Cuba com João Lourenço, a primeira visita oficial do presidente angolano à ilha de Fidel Castro, marcada pela vontade expressa de Angola em continuar a contar com o esforço humano dos cubanos, sobretudo na saúde e na educação. É uma questão de qualidade e ciência, disse João Lourenço numa conferência na Universidade de Havana. Houve troca de medalhas. João Lourenço recebeu a medalha José Martí como distinção máxima do Estado cubano. O líder angolano retribuiu o gesto com a medalha Agostinho Neto a Raul Castro, líder do Comitê Central do Partido Comunista Cubano, e a Miguel Díaz-Canel, o presidente de Cuba. No dia em que Angola celebrou 44 anos de independência, João Lourenço viajou até ao Vaticano, em Roma. O presidente foi ao encontro do Papa Francisco e a audiência privada teve lugar no Palácio Apostólico e marcou o ponto mais alto desta visita. Temas como o desenvolvimento, a paz social, o fenómeno migratório e a liberdade de expressão em Angola dominaram a conversa. A Rádio Vaticano ficou patente a admiração de João Lourenço pelo Papa Francisco e pelo seu trabalho, ainda que a laicidade do Estado angolano não esteja em causa. As relações entre a Igreja Católica e o Estado angolano conheceram em 2019 um salto qualitativo sem precedentes. O governo angolano voltou a reconhecer no seu ordenamento jurídico a validade dos casamentos católicos.
O acordo quadro entre Angola e a Santa Sé foi assinado em setembro e entrou em vigor em novembro. O acordo de 26 artigos define o quadro jurídico das relações entre a Igreja Católica e o Estado angolano e, em particular, é reconhecida a personalidade jurídica pública da Igreja e das suas instituições, o livre exercício da sua missão apostólica e a sua contribuição específica nas diferentes áreas da vida social. E a fechar o ano, Angola ganhou o segundo cardeal católico da história, depois de Dom Alexandre Cardeal Nascimento. O Papa chamou para integrar o colégio cardinalício Dom Eugênio Cardeal Del Corso, o bispo emérito da Diocese de Benguela. Foi um feito grandioso para o país, que mereceu do chefe de Estado uma referência elogiosa e de parabéns ao novo cardeal angolano através de uma mensagem na sua conta pessoal na rede social Twitter. Também em 2019 recebemos muitas visitas. Félix Tshisekedi, acabado de chegar ao poder no Congo Democrático, veio a Luanda dizer ao presidente João Lourenço que está interessado em incrementar a cooperação e a segurança. Habituado a fazer a diferença e a ir muito para além dos protocolos, Marcelo Rebelo de Sousa veio a Luanda em março. Também conhecido como presidente dos afetos, Marcelo foi a Marginal de Luanda assistir ao desfile central do Carnaval. Nos dias que se seguiram, o presidente recebeu um banho de multidão que ele próprio definiu inesquecível. Tudo excepcional. Foi excepcional o acolhimento. Foi excepcional o ambiente como foi recebido. Estava no início dos 4 dias de uma visita de Estado a Angola, a convite do homólogo João Lourenço. Solidez na cooperação e confiança num futuro melhor entre Angola e Portugal. Foi esta a tónica do discurso de Marcelo em Luanda. Foi destaque na TPA a promessa do presidente italiano. Quando esteve em Angola, Sérgio Mattarella disse que não vinha de mãos a abanar. Com os olhos na agricultura, educação, saúde e transportes, a Itália disse que já tinha disponíveis cerca de 300 milhões de dólares para investir em Angola. No encontro com João Lourenço, Sérgio Mattarella garantiu total interesse da Itália em estar ao lado de Angola no processo que visa a captação de investimento estrangeiro direto para reanimar a economia nacional. No que promete ser grande para a diplomacia angolana, vimos entidades do país galgarem a escala da liderança em instituições internacionais de peso. Manuel Augusto, chefe da diplomacia angolana, tornou-se o presidente do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Jorge Chicotti, embaixador na Bélgica, convenceu os pares no meio de 2 candidatos e conseguiu a eleição para secretário-geral do Grupo África, Caraíbas e Pacífico. Já Diamantino de Azevedo, ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, passou a ser o novo vice-presidente da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O fenómeno dos grupos armados na RDC trouxe a Luanda os presidentes do Ruanda, do Uganda e da RDC. O presidente João Lourenço defendeu, na abertura da Cimeira de Luanda, a urgência de soluções práticas articuladas entre as partes para a paz na região. Um mês depois, o presidente João Lourenço alcançou um acordo em Luanda entre o Uganda e o Ruanda para o relançamento do diálogo e a aproximação das diferenças. João Lourenço e o país adentro. A presidência aberta levou o chefe de Estado a percorrer o país o ano inteiro. É certamente um dos acontecimentos mais importantes do ano. A suspensão da militância de Kizé dos Santos por 2 anos, a perda do seu mandato parlamentar e ainda o seu afastamento do Comitê Central do MPLA. Medidas disciplinares com sentido de reprimenda política marcaram a agenda da Assembleia Nacional contra uma deputada do MPLA. Pela primeira vez, o Parlamento suspendeu uma deputada por excesso de faltas não justificadas. Velvícia dos Santos do MPLA ausentou-se do país no início de 2019, sem ter formalizado a sua saída, nem ter fundamentado as razões de saúde
que depois alegou por várias vezes em áudios divulgados nas redes sociais. O que se sabe é que, nos mesmos áudios, a deputada Txizé dos Santos levanta, por outro lado, alegações de perseguição política de que estaria a ser alvo. Estou aqui fora fugida. Na primeira vez que foi confrontado com o facto, o presidente João Lourenço disse que este era um assunto para a Assembleia Nacional resolver. Eu acho que é uma questão a ser respondida pelo presidente da Assembleia Nacional. Noutro assunto, João Lourenço aproveitou para esclarecer a polémica sobre a anulação do contrato com o Urbinvest de Isabel dos Santos sobre a construção da Marginal da Corimba. O presidente disse que o negócio era muito caro ao Estado, por isso se tornou inviável. As visitas do presidente ao interior do país foram em 2019 mais regulares e pontuais. No ano que agora termina, João Lourenço procurou mais do que nunca demonstrar o seu interesse de pôr em prática a sua política de presidência aberta. 2019 foi igualmente o ano do arranque do PIME, Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, lançado pelo Presidente da República. João Lourenço defendeu o desenvolvimento local e a resolução dos problemas dos municípios sem dependência central. Com o PIME, os 164 municípios do país começaram a receber obras de impacto sobre a vida das comunidades locais. O Plano Integrado de Intervenção nos Municípios prevê a construção de 4.000 salas de aulas para vários níveis de ensino, cerca de 200 unidades hospitalares de diferentes categorias, isto para além de asfaltagem, terraplanagem ou reabilitação de estradas. Com ações avaliadas ao equivalente a 2 mil milhões de dólares recuperados de investimentos ocultos do Fundo Soberano de Angola, o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios inclui projetos no domínio da segurança pública, da energia, das águas e também do saneamento básico. João Lourenço entregou as finanças públicas a uma jovem de 35 anos. Em outubro, Vera Daves prometeu ser muito empenhada na gestão do Ministério das Finanças e disse que vai controlar cada kwanza do Estado em nome da transparência, boa gestão e lisura, na busca de soluções para os problemas que afligem os cidadãos. Vera Daves, descrita como disciplinada e tecnicamente bem preparada, é a primeira mulher a chefiar as finanças em Angola. Foi chamada numa das 14 mexidas que João Lourenço fez na administração pública em 2019. Vera Daves já tinha sido uma das grandes novidades em junho passado, quando, a nível partidário, ascendeu ao birro político do Comitê Central do MPLA, na sequência do 7º Congresso Extraordinário do Partido no Poder, no meio de 72 membros do seu órgão de topo. No encerramento do 7º Congresso Extraordinário do MPLA, o presidente João Lourenço pediu aos militantes que se mantenham focados nas eleições autárquicas de 2020 e disse que o partido está rejuvenescido com quadros superiores de qualidade. O conclave dos camaradas elegeu Paulo Pombolo novo secretário-geral para o lugar de Boa Vida Neto. Marcou ainda a entrada de 134 novos membros para o seu Comitê Central, na sua maioria com 45 anos de idade ou menos do que isso, e com formação superior, elevando para 497 o número de membros desse órgão. Entretanto, o ano de 2019 termina com menos um membro no Comitê Central do MPLA. Velvítia José dos Santos foi afastada durante a 4ª reunião ordinária do Comitê Central em novembro passado. A penalização por razões disciplinares foi ainda mais longe. Txizé dos Santos deve ficar privada de invocar a qualidade de militante por um período de 2 anos por violação dos princípios básicos dos estatutos e do Código de Ética partidária. Uma especial informação hoje. Em junho, fomos recebidos no Palácio Presidencial para uma grande entrevista ao Presidente da República. João Lourenço entendeu desde cedo o caráter de oportunidade que a comunicação social representa para falar à nação. A TPA e o Novo Jornal anteciparam-se na primeira grande entrevista do Presidente à comunicação social angolana. O foro jornalístico rendeu à opinião pública nacional uma conversa sobre temas atuais, numa abordagem sem tabus nem preconceitos à volta de temas tradicionais, como a justiça, a segurança, o combate contra a corrupção, a fome, a saúde e a diplomacia. O mundo está em constante migração para o espaço virtual.
As redes sociais arrastam milhões de pessoas pelas plataformas de comunicação. Políticos atentos, um pouco por todo o mundo, não querem ficar de fora. Entre nós é o presidente João Lourenço que mais uma vez contraria a lógica do costume e avança para o espaço virtual sem receios. O Twitter do presidente, criado há quase 3 anos, já leva mais de 47 mil seguidores. Este ano, os tweets de João Lourenço tiveram ressonância na comunicação social, não só pela importância do assunto, mas também pelo seu caráter de oportunidade. Já a seguir, as notas mais importantes da atualidade política nacional nas hostes da oposição. O enterro de Jonas Savimbi em Lopitanga, no Andulo. Ainda a mudança de liderança no maior partido da oposição e a crise na Casa Sé. Com 52% de votos, Adalberto Costa Júnior assumiu o cargo de presidente da UNITA durante o 13º Congresso Ordinário do maior partido da oposição. Natural de Kingenje, Benguela, e formado em Engenharia Eletrónica pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto e em Ética Política na Universidade Gregoriana em Roma, Adalberto Costa Júnior é militante da UNITA desde 1975. O então presidente do grupo parlamentar venceu a corrida à liderança do partido do Galo Negro, tornando-se no 3º presidente após o fundador Jonas Savimbi e Isaías Chamacuva. Em 2019, a Casa Sé viveu a sua mais grave crise. Os partidos políticos afetos à coligação eleitoral decidiram afastar Abel Chivuco-Vuco da presidência. A causa foi uma: quebrou-se a confiança e Abel passou a ser razão para desconfiar de quase tudo. Os partidos escolheram André Mendes de Carvalho, em quem passaram a depositar o tão imprescindível valor confiança. Apenas o Bloco Democrático de Justino Pinto de Andrade recusou-se a subscrever o afastamento de Abel Chivuco-Vuco. Mostramos a seguir as imagens do dia em que João Lourenço foi visitar Abel Chivuco-Vuco à Clínica Girassol, em Luanda. O político passou mal e ficou internado semanas depois do seu afastamento da liderança da Casa Sé. Mas depois foi a vez de Chivuco-Vuco visitar o presidente no Palácio da Cidade Alta. O político foi não só retribuir o gesto de João Lourenço por altura do seu internamento, mas também dizer que tinha na forja a criação de um partido político. O que era, na altura, um segredo, passaria então a ser um impasse judicial na hora da sua legalização. Chivuco-Vuco criou o partido PRAJÁ, Partido de Renascimento Angolano Juntos por Angola, mas o nome da formação encalhou no Tribunal Constitucional por alegada violação ao princípio da confundibilidade previsto na lei dos partidos políticos. Inconformada, a equipa de Abel alterou a sigla para PRAJÁ Servir Angola e remeteu novamente à apreciação do Tribunal Constitucional, e a resposta só será conhecida em 2020. O ano começou com uma nova lufada para Luanda. Sérgio Luter Rescova deixou o estúdio da TPA como analista ao domingo e passou a ser o novo governador de Luanda. No dia da sua apresentação, Sérgio Luter Rescova defendeu que o poder real para governar a província de Luanda deve ser dado aos municípios. Rescova pediu o envolvimento de todos os cidadãos de forma organizada para que se resolvam os problemas de Luanda. Já no cair do ano de 2019, foram vários os problemas que Sérgio Luter Rescova relatou a João Lourenço. O governador de Luanda recebeu o Presidente da República na sede do governo e refletiu com o chefe de Estado a atual situação da província, nos pontos de vista político, económico e social, com grande destaque para questões ligadas às infraestruturas, à mobilidade urbana e às questões de economia doméstica. No dia seguinte, o Presidente da República, João Lourenço, inaugurou a Centralidade do Zango 5, um projeto habitacional com mais de 7.900 moradias. A jornada de campo terminou com uma visita ao Projeto Integrado de Desenvolvimento Agrícola e Regional da Quiminha, no município de Icolo-Ibengo. Em 2019, o Executivo selou mais um importante capítulo no domínio da reconciliação nacional. Os restos mortais de Jonas Savimbi foram finalmente a enterrar na sua terra natal no dia 1 de junho de 2019.
O processo arrancou em janeiro de 2019, quando o Executivo respondeu ao pedido da família de Savimbi para o sepultamento do líder fundador da UNITA na sua terra natal. O processo foi longo, mas também dinâmico. Em 20 dias, após o pedido formulado pela família, foram feitas as escavações para os exames às ossadas do antigo líder da UNITA, falecido em combate a 22 de fevereiro de 2002. Para ultrapassar o impasse que surgiu no processo, relativamente à entrega dos restos mortais de Jonas Savimbi à direção da UNITA e à família, o Presidente da República, João Lourenço, recebeu no Palácio Presidencial Isaías Chamacuva, então líder da UNITA, e membros da família de Jonas Savimbi. O governo entregou a urna no dia seguinte à audiência na Vila do Andulo, província do Bié. E no dia seguinte, a 1 de junho, teve lugar o funeral de Savimbi na localidade de Lopitanga. Na mesma altura, óbito na RDC. Kinshasa prepara-se para enterrar Etienne Tshisekedi. João Lourenço deixa Luanda e toma parte nas exéquias do antigo líder da oposição congolesa. Entretanto, também uma cimeira tripartida sobre a segurança regional juntou na capital congolesa Félix Tshisekedi da RDC, João Lourenço de Angola e Paul Kagame do Ruanda. Seca e fome, fenómenos que se agravaram entre as populações do sul de Angola. O ano de 2019 foi particularmente dramático. O presidente visitou o epicentro do fenómeno no Cunene. João Lourenço visitou os cenários da seca e da fome nas zonas mais afetadas, também no Namibe, e prometeu não abandonar a população. O fenómeno é a escala global na zona sul do país, quando Cubango, Huila, Namibe e Cunene são as zonas mais fustigadas pela seca. O gado morre sem pasto nem água e as populações sofrem pela fome e pela falta de culturas, perdem a esperança e tentam sobreviver a todo custo. De todo o país, de diversas instituições públicas e privadas, um gesto de solidariedade jamais visto. Numa ação coordenada pela Presidência da República, centenas de milhares de toneladas de bens alimentares chegaram às localidades mais recônditas das 4 províncias mais atingidas pela seca no sul de Angola. E o gesto solidário foi para além de alimentos e vestuários. Chegaram também motocisternas e uma vontade firme de mudar o quadro cíclico da seca nessas regiões. Desastre em Mina, Mata, na Huila. Aconteceu em março. O saldo pesado do desabamento da mina do Chipindo foi de 13 mortos. Lá fora, no Brasil, 2 angolanos morreram. Em setembro, noticiamos uma tragédia em que morreram pai e filho, cidadãos angolanos, num incêndio. A grade ali não deixava. Seu desespero do cara. No Lubito, 16 pessoas morreram e 27 casas ficaram destruídas como resultado de uma enxurrada. Houve casos de pessoas desaparecidas. O vice-presidente da República foi a Benguela para solidarizar-se com as populações afetadas. Em 2020, a informação da nossa televisão vai continuar atenta aos factos e acontecimentos da vida nacional. Já temos a lei orgânica sobre as eleições autárquicas. Em 2020, o país vai ter criadas as primeiras autarquias da sua história. Estamos parados aqui à falta de combustível. Em 2019, tivemos uma crise de combustíveis sem precedentes em todo o país. Foram dias de calvário para muitas famílias, empresas e instituições públicas. Nos postos de abastecimento, filas intermináveis, homens e mulheres até de madrugada, cada um à sua vez, à espera de abastecer. Estou aqui desde as 6 horas. Os outros já fugiram. A crise durou praticamente 2 semanas e provocou a queda de Carlos Saturnino da presidência do Conselho de Administração da Sonangol. O presidente chegou pessoalmente a diagnosticar a situação em várias reuniões, pelo que, no seu entender, houve falha de comunicação entre a Sonangol e os diferentes atores do sistema dos combustíveis no país. Em abril de 2019, José Eduardo dos Santos deixou Luanda. O ex-presidente da República, a viver em Espanha, recebe acompanhamento médico. À saída para a cidade espanhola de Barcelona, José Eduardo dos Santos preferiu usar um avião da portuguesa TAP.
contrariando as prerrogativas protocolares que a lei dispõe a favor do ex-presidente. Em 2019, vimos o Presidente da República passar um cartão vermelho ao resultado do concurso público para a quarta operadora de telefonia móvel no país, revelado pelo Ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação. José Carvalho da Rocha, durante uma conferência de imprensa, tinha dito que a empresa Telstar era aquela que tinha vencido o concurso internacional lançado pelo Executivo para uma quarta operadora de telefonia móvel no mercado angolano. João Lourenço anulou o concurso e deu 30 dias para se preparar o expediente necessário à formalização da abertura de um novo concurso, num claro sinal de que não teriam sido observadas as devidas regras da transparência. A primeira edição da Bienal de Luanda colocou Angola na agenda da diplomacia da paz em África. Em setembro, Luanda foi durante 5 dias a capital africana da cultura da paz. O evento trouxe a Angola pelo menos 16 nações africanas e algumas da América do Sul. Líderes políticos e atores diferentes da vida aplaudiram Angola pela corajosa iniciativa. O escritor José Eduardo Agualusa é o Prémio Nacional de Cultura e Artes 2019 na literatura. No domínio da música, o júri escolheu Alberto Tetalando a título póstumo. O reconhecimento da persistência da obra de Agualusa e a herança histórica da música de Tetalando foram alguns dos aspectos que pesaram para a nomeação destes dois artistas ao prémio. Recebemos o príncipe Harry em Angola. Foi a segunda vez em 6 anos. O filho da falecida princesa Diana disse que veio a Angola para continuar a luta iniciada pela mãe há mais de 20 anos, promover a causa das vítimas de minas. No Ambo, o príncipe Harry galgou o mesmo chão que a sua mãe pisou em 1997, reeditando uma história de afeto humano que vem de há 22 anos. Foi ao Quando Cubango, visitou o Dirico e é lá que disse que Angola tem potencial para ir muito além do petróleo e dos diamantes e que o turismo em Angola tem tudo para ser uma mina de ouro. A Assembleia Nacional aprovou em definitivo a Lei Orgânica sobre as eleições autárquicas. O diploma vai definir as regras de eleição dos órgãos executivos e deliberativos das autarquias previstas para 2020. A oposição questiona, entretanto, o facto de não haver até ao momento qualquer horizonte temporal para a realização das primeiras autárquicas angolanas. O MPLA valoriza a aprovação dessa lei, a qual considera um passo importante para a criação de um instrumento que vai regular um novo ente da administração local, para cuja concretização serão importantes a conjugação de sinergias do titular do Poder Executivo e de todo o Parlamento. Em 2019, passamos a ter um novo imposto na economia. O IVA provocou muitas dúvidas, causou muito debate, mas, segundo tudo indica, trata-se de um imposto que veio para ficar. A economia terminou o ano tal como começou, no vermelho, com a recessão na ordem dos 0,3%. A expectativa de um crescimento do PIB de 2,8%, projetado no Orçamento Geral do Estado, rapidamente começou a mostrar-se difícil de alcançar. O certo é que o preço do petróleo, que pesa 75% das receitas fiscais e 98% das exportações do país, manteve-se estável quase o ano todo, a uma média acima dos $62 por barril. As projeções macroeconómicas no OGE foram ambiciosas demais. Taxa de crescimento do PIB de 2,8% e o preço médio de venda do barril do petróleo a $68 eram, desde o início, indicadores irrealistas, que aliás foram contestados logo à nascença e reconhecidos e corrigidos a meio do ano. O OGE 2019 foi revisto a meio do ano, com as metas redefinidas e ajustadas ao contexto. As receitas e despesas foram reduzidas na ordem dos 8,40% devido à redução do preço médio da exportação de petróleo de 68 para $55 por barril.
Mas é o IVA que marcou o ano de 2019. O imposto sobre valor acrescentado passou a vigorar no sistema fiscal angolano. Entre contestações dos empresários e reclamações dos consumidores, o IVA entrou na economia a 1 de outubro, depois de adiado a 1 de julho. 421 grandes contribuintes e 1.201 empresas voluntárias passaram a cobrar o IVA nas faturas. Entretanto, as informações, muitas vezes deficientes, e o oportunismo de muitos agentes económicos levaram à confusão e ao aproveitamento indevido face ao IVA em produtos não sujeitos e por empresas fora do regime. A desvalorização do Kwanza afetou os consumidores angolanos face ao poder de compra, a poupança e o investimento. O Kwanza fechou o ano a perder mais de 30% do seu valor. No mercado paralelo, a nota de $100 fechou a 63 mil, já a nota de 100 euros saiu a 66 mil kwanzas, por conta da liberalização da taxa de câmbio que aconteceu em finais de outubro, com o fim do limite de 2% do diferencial da taxa de câmbio entre a compra no BNA e o repasse ao cliente final, que entretanto vai em linha à aproximação dos dois mercados, cuja diferença agora é de menos de 30%. Em 2019 foi igualmente o ano em que começou a tomar corpo o PRODES, programa estratégico adequado ao novo contexto socioeconómico que substitui o Angola Invest, lançado em 2014. O programa de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição das importações vai conceder, através da banca comercial, 141 mil milhões de kwanzas, que visa estimular a produção nacional para diversificar a economia do país. A produção nacional ganhou um novo instrumento de financiamento. Foram 846 mil milhões de kwanzas postos à disposição da economia e que os empresários não souberam aproveitar. Os empresários culpam os bancos comerciais e estes, por sua vez, falam em falta de projetos com qualidade. Numa altura em que o Executivo precisa rapidamente de ver a produção nacional crescer para diminuir a saída de divisas do país. Só a importação do essencial da cesta básica, o Estado gastou cerca de 1,5 mil milhões de dólares. Em 2019 marcou ainda o lançamento do programa de privatizações, com a eleição de 195 empresas e ativos a privatizar até 2021. 175 empresas por concurso público, 11 por leilão em bolsa e 9 por oferta pública inicial. Entre as empresas mais emblemáticas envolvidas neste processo, contam-se a Sonangol, Endiam e TAG, os bancos BCI, BAI, Caixa Geral de Angola e Económico, bem como as empresas financeiras Ensa Seguros e a Bolsa da Dívida e Valores de Angola. As primeiras privatizações aconteceram em unidades da Zona Económica Especial. Das 7, apenas 5 unidades encontraram interessados no valor de 16 milhões de dólares, muito longe dos 80 milhões projetados pelo Executivo. Mas ainda assim o Executivo preferiu avançar para pô-las a trabalhar, aumentar a produção e criar emprego. 2019 marcou o lançamento do novo concurso internacional para licitação de 10 novos blocos nas bacias de Benguela e do Namibe. O Estado validou 3 propostas lançadas no concurso, uma da Sonangol, outra da ENI e uma outra da Total, estando a decorrer o processo de qualificação. A manutenção da produção do gás também foi reforçada em 2019. Um novo consórcio do gás em Angola assinou para começar a produzir em 2022. O Executivo está convencido de que este processo, uma vez consolidado,
vai permitir o fornecimento contínuo de gás à Angola LNG e, consequentemente, o fornecimento de gás ao ciclo combinado do soio e a uma futura fábrica de fertilizantes que o governo quer construir com apoio russo. No ano que agora termina, a Sonangol cancelou, por incumprimentos, o contrato com a United Shine para a construção da refinaria de Cabinda. A Sonangol está agora à procura de um novo parceiro para concretizar a construção da refinaria com capacidade de processamento de 60 mil barris até 2023, no investimento de 500 milhões de dólares e com a perspectiva de gerar 1.600 postos de trabalho. Os diamantes reforçaram em 2019 o seu peso na economia como segundo produto de maior exportação. Em 2019, foram inauguradas 3 novas fábricas de lapidação com investimentos iniciais acima dos 30 milhões de dólares e perspectivadas outras tantas nos próximos 2 anos. Em 2019, o FMI voltou a desembolsar mais 2 tranches do programa de financiamento ampliado com o Estado angolano, no valor de 3,7 mil milhões de dólares. O cumprimento das metas do programa levou a instituição de Bretton Woods a libertar 247 milhões de dólares em junho e igual montante no final do ano, totalizando assim 1,48 mil milhões de dólares já disponibilizados. Nas quadras de basquetebol, Bruno Fernandes tem razões para celebrar 2019. E com ele, todos nós temos razões para celebrar 2019, pois foi o ano em que vimos o primeiro angolano a entrar na NBA. No futebol, voltamos ao CAN, mas cedo acabou-se o sonho de seguir na competição. Não passamos da primeira fase. Em 2019 antecipa o fim de um ciclo olímpico em que as federações e os clubes esmeraram-se para apresentar trabalho, reforçando a intenção dos presidentes de se recandidatarem para mais 4 anos de gestão, apesar da crise financeira no país. Nesta senda, o desporto nacional viveu de altos e baixos. O handball manteve a sua performance. A seleção sénior feminina terminou em 15º no Mundial de Kumamoto, 3 vitórias e 4 derrotas, melhoria do 19º lugar da Alemanha e a esperança de uma prestação melhor nos Jogos Olímpicos do Japão em 2020, sob comando do dinamarquês Morten Subak. A prova foi ganha pela Holanda, que na final bateu a Espanha por 30-29. A nível de clubes, o 1º de agosto dominou, como ultimamente acontece, no país, em África e tornou-se o primeiro campeão do mundo de clubes em femininos, ao passo que, em masculinos, o Interclube, 30 anos depois, vencia o Nacional Sénior masculino, destronando o Super 1º de agosto. Em Cabo Verde, onde decorreu o africano, a equipa da polícia ocupou o último lugar do pódio. Do basquetebol, administrativamente, foi um ano para esquecer, refletindo-se na má prestação de Angola no Mundial Sénior masculino na China, em que terminou em 27º lugar. Hélder Cruz Maneda foi-se embora com mais 5 dos seus colaboradores diretos. Foi criada uma comissão ad hoc, liderada pelo antigo dirigente da FAP e atual presidente do Comitê Olímpico, Gustavo da Conceição. Situação que inviabilizou o arranque do Nacional Sénior masculino na data prevista, já que os árbitros condicionavam o pagamento de uma dívida da FAB de 11 milhões de kwanzas que os clubes prometeram saldar. O Petro de Luanda é o campeão nacional da categoria, título conquistado diante do arquirrival 1º de agosto. Militares que arrebataram o troféu do Africano de Clubes e da Taça de Angola.
Em femininos, o Interclube foi o campeão nacional, mas baqueou na final da Taça dos Clubes Campeões, disputada no Egito, perdendo a final com o Ferroviário de Maputo por 90-91. A nível da seleção feminina, má a prestação do 5 nacional, sexto no africano e fora do pré-olímpico de Espanha de acesso aos Jogos de Tóquio. 2019 assinala a entrada do primeiro angolano na Liga Norte-Americana de Basquetebol Profissional, a NBA, imune aos problemas da modalidade no país. Bruno Fernando, aos 21 anos de idade, tornou-se jogador dos Atlanta Hawks. Bruno Fernando from Luanda, Angola, and the University of Maryland. Do futebol, entre a diplomacia que trouxe a Luanda, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, que prometeu em 4 anos 6 milhões de dólares para a Federação recuperar o campo do São Paulo, futuro centro de alto rendimento, e antes Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa, que veio mostrar a sua experiência para a criação da Liga dos Clubes em Angola em 2020, o país maravilhou-se com a exibição da seleção sub-17 no Mundial do Brasil, ganho pela equipa da casa. Angola, que havia sido segunda no africano da categoria na Tanzânia, chegou aos oitavos. Assim termina 2019. Que venha 2020 com os seus acontecimentos. Feliz Ano Novo, Angola! Até para o ano, se Deus quiser.